Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: como o futuro será desvendado. Fica comigo até o final aí pra gente aprender sobre isso. Só que antes, né, se você não está inscrito, inscreva-se. É bem rápido. Você vai clicar aí no botão se inscrever e não esqueça de clicar no sininho. Assim você é notificado a cada vídeo novo que é postado no canal. Está sendo bênção para você, que está sendo abençoado com essas palavras, com esses ensinamentos. Então, peço essa gentileza aí, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a alavancar o canal, vai abençoando o canal. De uma maneira bem simples, né? Bem fácil de fazer isso. E você também pode estar abençoando uma outra pessoa. Já imaginou o poder, a transformação que pode acontecer na vida de alguém ao receber um vídeo do nosso canal? Então eu conto contigo. E assim a gente vai espalhando a palavra de Deus por toda a terra. Tá legal? Então vamos lá ao texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Apocalipse 5, versículo 1 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Glória a Deus, né, querido? Maravilha. O que esse texto está falando aqui? A partir do capítulo 4, a gente inicia o primeiro ciclo. A gente está falando aqui de um primeiro ciclo de 7 ciclos registrados no livro do Apocalipse até o final. Esse primeiro ciclo, ele envolve aí o capítulo 4 até o capítulo 8. Então, nesse ciclo, vai falar a respeito dos selos do rolo. No capítulo 6, Deus começa a tirar os selos, e a cada remover de selo acontece uma coisa e alguma coisa é desencadeada a partir desse remover de selos. E o que é interessante a gente começar a observar aqui nesse capítulo 5? Diante de todo o quadro que vai ver, que é muito importante você compreender esse tipo de coisa. A gente falou aí nos 2 primeiros vídeos referente ao Apocalipse. Se você não assistiu, assista, principalmente o primeiro vídeo correspondente aí ao livro do Apocalipse, do controle de Deus, que Deus está governando todas as coisas. Há muitas coisas para acontecer, muitas coisas que já estão acontecendo e que a gente precisa entender que Deus está governando todas as coisas, que nada está saindo do controle e do poder de Deus. Por mais que a gente possa achar estranho, a gente precisa entender que as coisas ainda vão piorar mais ainda, e que mesmo pelo fato de piorar, e mesmo pelo fato de que nós talvez possamos, né, ser atingidos ou afligidos por algumas das coisas que sobrevirá sobre o mundo, a palavra de Deus, nas cartas ao Apocalipse, sempre foi de permanecer fiel até o fim, permanecer fiel até a morte. Que a gente viu, se você não assistiu, assista todos os vídeos correspondentes às cartas Apocalipse, principalmente o terceiro vídeo de cada carta, que a gente está falando ali das recompensas, e a gente está falando que Jesus está dizendo sobre um vencedor. Se existe vencedor, se existe recompensa para o vencedor, é porque haverão muitos perdedores. Então, em toda competição, querido, tem vencedor e tem perdedor. Jesus não falaria vencedor se não houvesse perdedor. Então a gente precisa entender muito bem isso e permanecer firme. O que Deus está falando para nós é preparando sobre o futuro. E esse capítulo 5, versículo 1, já começa falando na mão direita. Por que na mão direita? Porque a mão direita representa poder e autoridade. O símbolo de poder e autoridade naquela época, para aquele povo, na linguagem que o povo pudesse entender. E quando ouvia falar assim, pô, está na mão direita, então significa que essa pessoa que detém aquilo que a gente vai falar, que nesse caso aqui é o livro, né? Essa pessoa que tem o livro, ela tem poder e autoridade sobre esse livro. Então, ela tem o controle, ela tem o domínio. Então, essa mão direita já traz para nós essa representatividade. E diz que aquele que tem o livro na mão direita, ele está sentado no trono. Alguns entendem aqui, nesse capítulo 5 de Apocalipse, que está se falando aí da Trindade, uma vez que fala também do Cordeiro e dos 7 Espíritos. Porém, a gente tem visto aqui a Trindade
embora a gente fale na Trindade, mas é um único Deus. Então aqui é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. Mas a gente está falando, e o livro do Apocalipse vai apontar para um reinado de Jesus Cristo especificamente. Então é um reinado de Deus, é o reino de Deus, mas ele aponta para esse reinado de Jesus Cristo, porque ele aponta para o sacrifício, para toda a obra que Jesus Cristo fez. Então quem é que está sentado no trono? É Deus, e a gente entende aqui Jesus Cristo sentado ali no trono. E aí na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro escrito por dentro e por fora, ele vai bater de frente, ele vai estar muito ligado, e aquilo que a gente tem falado sempre que a Bíblia explica a própria Bíblia, vai bater lá, né, fazer a ligação com Ezequiel capítulo 2, se você pudesse ler aí Ezequiel 2, versículos 9 e 10, quando Ezequiel então escreve a respeito do livro escrito por dentro e por fora, e que fala ali de lamentos, lutos e ais, que é exatamente aquilo que vai ser descrito aí a partir principalmente do capítulo 6 de Apocalipse. Então, esse livro escrito por dentro e por fora, ele vai lá pegar a visão que Deus já tinha dado para Ezequiel, que Deus já tinha falado com Ezequiel, e vai corroborar também com aquilo que foi falado em Daniel capítulo 12, versículo 4, que vai falar, encerra as palavras e sela o livro. Então, em Ezequiel fala de um livro escrito por dentro e por fora, e que aquele livro continha lamentos e ais, né? Lamentos, lutos e ais. Se o livro conta uma história que vai haver lamentos, lutos e ais, é porque haverão muitas mortes físicas. E por que eu enfatizo morte física? Porque a maior preocupação nossa tem que ser com a morte espiritual. Então, pior do que a morte física é a morte espiritual. Jesus já falou isso, não tema somente aquele que pode matar o teu corpo, mas você precisa temer aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Então, o temor ao Senhor, ao Deus que tem o controle sobre a nossa alma, e aí a gente vai falar aqui do número 7, né, dos 7 selos, é importante você entender essa questão do número 7, porque quando a gente falar do 666, que representa o número do anticristo, é um número que aponta para o humanismo, é um número que aponta para o sinal de que no final dos tempos o ser humano vai estar voltado muito para o humanismo, muito para as coisas humanas, para as coisas materiais, muito para as coisas desse mundo. Por isso o número 666 que as pessoas vão marcar, porque as pessoas vão estar completamente encegueiradas com as coisas desse mundo, com esse corpo, com essa vida, e vai perder a preocupação com relação à alma. E Jesus aqui ele está alertando, Deus ele está nos alertando para que a nossa preocupação maior seja com relação à alma. Então, o livro escrito por dentro e por fora, que contém lamentos, lutos e ais, ele já traz essa atenção para nós. Olha, lamento, luto e ai vai acontecer com todo mundo. É quase impossível uma pessoa que viva mais de 40 anos nesse mundo não passar por algum momento em que perdeu alguém, em que chorou a perda de alguém, em que sofreu por causa de um luto. Todo mundo vai passar por isso, e são coisas que vão acontecer na vida e vão acontecer no futuro da humanidade de uma maneira exponencial, de uma maneira muito maior. Então aqui Deus está trazendo para nós um alerta, olha, de que esse livro que está no domínio, que está na mão direita de Deus, que Deus tem todo o poder, ele está nos alertando para coisas que virão e que não são nada boas. Essa coisa, espera o melhor. Espera o melhor, Deus pode fazer o melhor no sentido pessoal, mas isso também vai de pessoa para pessoa. O que é o melhor para mim pode não ser o melhor para você. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que para Deus o que é o melhor é o que é relacionado à nossa alma, é relacionado à nossa busca pelo reino de Deus e não as coisas aqui terrenas. E vai dizer que esse livro ele estava todo selado. Por que todo selado? Isso indica que todas as coisas que estavam escritas naquele livro, tudo que estava sendo previsto,
todo o futuro que estava para ser desvendado, somente Deus tinha esse controle. Então, se a gente quer saber como que esse futuro vai ser desvendado, a gente precisa olhar para as profecias desse livro, porque aqui João está prevendo o abrir desse livro. Então, coisas que os apóstolos, por exemplo, perguntaram para Jesus lá no livro de Atos. Os apóstolos perguntaram: é agora que o Senhor vai estabelecer o reino? É agora que aquilo tudo vai acontecer? O que Jesus responde para eles ali? Não vos compete saber tempos e épocas, que está reservado exclusivamente pelo Pai. Nem anjos sabiam, né? Até João revelar isso que estava acontecendo aqui, nem anjos sabiam, e nenhum homem nunca soube aquilo que vai acontecer. Ezequiel teve uma visão do livro, Daniel teve a visão do livro e dos selos, mas para eles o livro não foi aberto, somente para João. Por quê? Porque aí João conseguiria entender, já depois de Jesus Cristo, a visão do Cordeiro, a visão de tudo aquilo que viria pela frente. Então ele está todo selado. E ele está selado com 7 selos. Então esse número 7 é o número que representa a perfeição, né? É o número de Deus. Então o número 6 é o número de homem e o número 7 é o número de Deus. Então o 666 é porque é mais do que uma dízima, não é uma questão de dízima, é uma questão de uma tentativa, de uma busca maior, porque digamos assim, o 0,6 é uma coisa, o 0,66 já é maior do que 0,6, numa tentativa de cada vez chegar ao 7, mas em nenhum momento dessa dízima o número 7 ele chega, né? Em nenhuma casa desse algoritmo aí ele chega ao 7, sempre o máximo que chega ao 6. Por quê? Porque o ser humano vai estar voltado muito para dentro de si mesmo, muito para as questões humanas, muito para as questões materiais, muito para o desenvolvimento humano, e o humanismo vai estar em alta. E o fato desse livro tá sendo selado, né? A gente precisa entender como era esse livro. Não é um livro mais ou menos como a gente vê. Na época aqui de João, o livro era na realidade um rolo. A gente vai ver sobre isso mais para frente aí em Apocalipse. Mas era um rolo feito normalmente ou de papiro ou de pergaminho, e que continha aproximadamente, normalmente o padrão desses rolos eram 20 folhas, né? Cerca de 20 folhas de papiro, e aí tinha o tamanho ali padrão, embora cada rolo, né, a coisa não era muito precisa, porque não era uma gráfica, né, era feito por ser humano. E essas folhas eram coladas até atingir aproximadamente 9 metros. E o texto vai dizer, tanto em Ezequiel quanto aqui em João, que esse livro era escrito por dentro e por fora. Essa expressão escrita por ambos os lados, a gente entende, né, e historicamente, que se tratava de um opistógrafo. Né? Um opistógrafo era exatamente esse rolo escrito por dentro e por fora. Então essa era a visão de João, e ele estava vendo um opistógrafo. Significa que, escrito por dentro e por fora, Deus não estava dando margem para interferências. Escrito por dentro e por fora, estava dizendo que Deus não estava dando margem para mudança. E estava selado com 7 selos, ou seja, Deus não estava dando margem para ninguém mais abrir. Tinha que ter alguém com grande autoridade, que a gente vai ver lá na frente, e aí aguarde aí os próximos vídeos aí do capítulo 5 para você entender quem é esse que vai abrir o selo, mas com autoridade. Tem que ter uma autoridade divina, tem que ter uma autoridade como Deus. Somente Deus, numa qualidade específica que a gente vai ver nos próximos vídeos, que poderia abrir esse selo. Então, quando fala está selado, significa que algo está fechado, que precisava de uma chave ali para abrir, digamos assim, né? Agora, quando está falando com 7 selos, é que não é qualquer um. Não é qualquer um que abre. Escrito por dentro e por fora, sem interferência, sem mudança. Então, se a gente quer entender sobre o futuro, a gente precisa olhar para Deus. Se a gente quer entender como Deus está coordenando as coisas, a gente precisa olhar para aquilo que Deus está falando. Então, não são achismos, não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que diz a palavra.
Voltemos para a palavra. Querido, é tempo da gente voltar a prestar atenção nos sinais, nas coisas que Deus está dizendo. Se a gente quer saber sobre o futuro, se a gente quer saber para onde a humanidade está caminhando, como a humanidade está seguindo, vamos olhar para o que Deus está falando. Vamos nos firmar em Deus, naquilo que Deus diz. Porque fazendo isso, querido, a gente vai conseguir ter uma compreensão real do que vai acontecer. Agora, se prepare, porque o que está para acontecer e o futuro não é o melhor. Por quê? Porque o ser humano vem de uma matriz do pecado. E para Deus consertar essa matriz e voltar a que a gente tenha um desenvolvimento baseado na santidade, isso tem um preço caro que nem todo mundo está disposto a pagar. E aí, a consequência, ela é certa. Tá bom, gente boa? Espero aí no próximo vídeo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.